Meus irmãos, eu quero saudar em nome do Senhor Jesus, dar as boas-vindas para todos vocês aqui. Os irmãos têm nos acompanhado aí no estudo expositivo do livro de Jó. Um desafio muito grande, meus irmãos, que nós propomos para a igreja, de fazer aqui um estudo de todo o livro de Jó. São 42 capítulos. Eu não estou com pressa de encerrá-lo, não sei quando iremos terminar. O objetivo nosso com a exposição deste livro foi depois de uma série de exposição de assuntos relacionados sobre o pastoreio na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. O papel do marido em pastorear a sua casa como sacerdote do lar, juntamente com a esposa, não tenha dúvida disso. E nós propomos o objetivo de fazer um estudo do livro de Jó depois que nós encerramos uma série de mensagens expositivas no culto à noite da carta de Paulo aos Efésios, que encerrou com aquela orientação do apóstolo Paulo de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Então é uma luta invisível, uma luta que nós precisamos nos armar, porque nós não temos capacidade por nós mesmos de enfrentar um inimigo desse tamanho. E o objetivo de estudarmos o livro de Jó é vermos essa batalha, meus irmãos. Há muitas pessoas, ou existem muitas pessoas que duvidam da existência ou da realidade do diabo, de Satanás, do mal. Fazem ou vivem como se esta não fosse uma realidade nas nossas vidas. E isso é um prato cheio para Satanás. E o objetivo de estudar o livro de Jó é exatamente vermos a ação soberana de Deus sobre esse ser maligno. Então nós estamos estudando o livro de Jó olhando a soberania de Deus. Não estamos olhando o poder que foi dado a Satanás. Tá bom, meus irmãos? É desta maneira que estamos estudando o livro de Jó, vendo o agir de Deus na história, quando o Senhor Deus usou um servo dele para manifestar essa soberania sobre a realidade do mal. E Jó, por um tempo, entendeu isso. Nós já fizemos aqui uma introdução com os irmãos, vocês devem lembrar disso, um panorama e a forma da estrutura do livro de Jó. Fizemos isso com os irmãos na nossa primeira aula. A primeira lição nós falamos sobre quem era Jó, identificamos essa pessoa. O próprio narrador nos informa que ele era o maior de todo lá no Oriente, na sua época, não tinha ninguém maior do que ele na terra. A segunda lição nós vimos as motivações ou a motivação do primeiro teste que o Senhor Deus dispensou sobre a vida de Jó. Não foi algo fácil nós analisarmos o que o texto nos diz aqui, quando o Senhor Deus dá a Satanás poder para fazer o que ele fez com o que Jó tinha. Lembra que a palavra foi: tudo que ele tem está nas tuas mãos. E a terceira lição, que foi semana passada, nós falamos sobre se vocês prestarem atenção aí, no capítulo 1, versículo de 13 a 22, o teste propriamente dito sobre a vida de Jó e a reação dele. E aí nós vimos um Jó crente, um Jó perseverante, um Jó que está reconhecendo a soberania de Deus em tudo e não atribui a Deus falta alguma, ou ele não atribui a Deus nenhuma culpa. E hoje eu quero iniciar com vocês o capítulo 2, a quarta lição, meus irmãos. Nós vamos ver aqui de novo esta apresentação deste ser maligno na presença de Deus. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia aí, ou acompanhe, que nós temos aí a projeção do texto. Jó capítulo 2, por gentileza. Eu vou ler até o versículo 10. Lembrando que nós estamos em escola dominical. Escola dominical é escola dominical, é um estilo de escola mesmo. Alguém está aqui na frente, falando, ensinando, e vocês, como alunos, vocês podem tirar dúvidas, podem dar a opinião,
sem problema nenhum, pode concordar, pode discordar, estamos aqui para aprendermos juntos. Nunca esqueça de ter a sua Bíblia na mão. Tá bom? Então, o nosso querido diácono Willer vai nos auxiliar, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, ele vai pegar o microfone e levar até você, porque como hoje está transmitindo a escola dominical, então para sair o som da sua voz, a pergunta na gravação, tá bom? Então vamos lá, Jó capítulo 2, por gentileza, versículos de 1 a 10. Eu gostaria muito de concluir o capítulo 2, mas é muita informação aqui. Então nós vamos só até o versículo 10. Diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Então, nossa quarta lição, o tema já foi distribuído aí, um estudo dirigido para cada um de vocês, com perguntas para vocês responderem. As perguntas são bem instrutivas. Quem está falando? E nós já sabemos, falamos aqui em outros estudos, que quem está falando, o narrador muitas vezes se apresenta, mas agora, na lição de hoje, quem está falando é o próprio Deus, Satanás, Jó e sua mulher. Então nós temos aqui 4 personagens falando no texto. Isso é significativo para a gente prestar atenção no que está sendo dito. O que é que está acontecendo aqui? Está no estudo que você tem na sua mão aí. Bom, o que está acontecendo aqui é uma proposta de uma execução de um segundo teste. O primeiro foi Satanás tocar em tudo que pertence a Jó. Agora Satanás vai tocar em Jó. Então é o segundo teste. E a pergunta, meus irmãos, do porquê que nós estamos protelando com vocês, por que tudo isto? E eu quero tentar deixar, para responder isso mais claro, para o final do estudo do livro, então vai demorar um pouquinho, mas hoje eu queria, talvez, ousar com vocês, trazer uma sugestão do porquê hoje dessa situação, muito dramática. Talvez seja, meus irmãos, o Senhor Deus aqui, não provar para Satanás, mas para posteriormente quem iria ter acesso aos escritos que ele deixaria no seu livro, a motivação de Jó nesse teste.
Talvez o porquê seja isso. Depois nós vamos ver no decorrer do estudo aqui. Mas mesmo assim eu ainda fico com um porquê sem uma resposta definida. Porque na nossa concepção não haveria necessidade disso. Não haveria. Então o porquê fica quase que uma incógnita para nós aqui. E onde é o local que isso tudo aqui está acontecendo? A princípio no céu, numa conversa de Deus com Satanás, e depois na terra, quando as coisas começam a acontecer. Mas que local na terra? Em Uz, onde Jó morava, na sua casa, na sua vida. Então, respondendo aí as perguntas, você já pode depois escrever aí no seu estudo dirigido. E depois tem outras lições aí que é para o final da lição. Agora não dá para você fazer, tá bom? Então nós vamos para o texto, para analisar o que a palavra de Deus nos orienta nesta manhã, meus irmãos. Então, o tema é pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. É uma sugestão de Satanás para Deus. O Senhor Deus novamente faz aquela convocação dos seus filhos, que são os anjos, e nesta também vem Satanás, meus irmãos. É um dilema para nós. Isso aqui é algo que está acontecendo no céu. Então, esta repetição aqui dá-nos a entender que era algo bem regular de Deus com os seus seres criados, os anjos. Lembrando que Satanás também é um anjo, só que um anjo rebelde, caído, mas um anjo que está debaixo do domínio da soberania do nosso Deus. Então, olha o versículo de número 1 do capítulo 2, veja se não é uma repetição do que nós já vimos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e nós já fizemos aqui uma interpretação no estudo passado, que na nossa interpretação, filhos de Deus aqui no livro de Jó são os anjos, aqueles seres criados espirituais. Então, quando eles vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então nós falamos no estudo passado que Satanás não tinha liberdade de se apresentar a Deus se não houvesse uma convocação. O texto nos mostra isso, dar-nos a entender que o Senhor Deus é que convocava e eles então comparecia perante aquela ordem de convocação ao Senhor. E qual era o objetivo, meus irmãos? Isso é coisa de Deus. Nós só temos aqui informações das perguntas que o Senhor Deus fez a Satanás. Nós não temos informação pelo narrador das perguntas que Deus fez aos seus filhos, os outros anjos bons, por assim dizer. O que é que o Senhor Deus falou com ele? Qual era a missão dada para eles? Isso o narrador não nos informa. E também nós não temos informação qual foi a reação dos filhos de Deus, os anjos, quando, se é que eles ouviram o que Deus falou com Satanás acerca da vida do seu servo Jó. Mas o que nós temos aqui é o que está aí no capítulo 1, versículo 6, que nós já passamos. Capítulo 1, versículo 6. Está dito aí: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então é uma repetição, mostrando que há um encontro regular. É isso que o narrador quer nos mostrar aqui, meus irmãos. A lição de hoje, eu conversei com alguns irmãos nos bastidores aí, para mim, meus irmãos, promete ser a mais delicada, com situações bastante difíceis de tratar. Para mim, esse texto aqui não é para, entenda o que eu vou dizer, não é para quem é novo convertido. Há algum novo convertido aqui? Deixa eu ver, quem é que tem menos de 5 anos de fé cristã aqui? Levanta a mão, por gentileza. Nelson, está lá. Mais quem? Então só temos o Nelson. Nelson, quanto tempo? 2 anos, né? Isso, 2 anos já dá para pegar uma maturidade. Exclusivamente aqui na nossa igreja que nós nos propomos com a responsabilidade de ensinar as Escrituras. Então, o Nelson tem acompanhado a gente aí, participa dos estudos bíblicos, escola dominical, culto à noite, trabalho dos homens. O Nelson é quase um piolho de igreja. Então, ele está sempre com a gente aí. Então, tirando o Nelson,
eu quero crer que a maioria de vocês aqui já tem uma maturidade para suportar o que vocês irão ouvir aqui, meus irmãos. Porque isso daqui não é para gente que não tem experiência na fé cristã. É para gente que é crente. É gente que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. O que está registrado aqui é revelação da parte de Deus. Então, assim nós cremos, tomamos a palavra de Deus como suficiente, inerrante para nós, e ela fala aos nossos corações. Então, o que eu vou tratar com vocês aqui, eu não tenho dúvida que vai mexer com a nossa mente. Eu vou tentar fazer vocês pensarem. Eu sei que a maioria de vocês aqui já leram o livro de Jó. Nosso querido presbítero Daniel até citou aqui, guardou um versículo, né? Capítulo 3 lá, e disse Jó, já é um versículo, guardou. Eu sei que vocês já leram, mas talvez vocês nunca perceberam detalhes no livro. Então, olha comigo aí o versículo 2, por gentileza. Jó, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Até aqui tudo bem, porque isso também nós já vimos no estudo passado, capítulo 1, versículo 7. Se vocês lembram, está dito a mesma coisa, parece que o Senhor Deus fez a mesma pergunta. 1,7 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esta pergunta, eu já expliquei para vocês, não é algo que estava fora do controle do Senhor Deus. O Senhor Deus não fez essa pergunta para Satanás como que se o Senhor Deus não sabia qual era o radar de Satanás, qual era a rota de Satanás, o que é que ele fazia. A soberania de Deus nos mostra pelas Escrituras que o Senhor Deus é onisciente e onipresente. Então a pergunta aqui é didática, ele queria ouvir de Satanás a prática dele, mesmo Deus já sabendo. Eu já falei aqui com vocês devem lembrar de Adão lá no Jardim do Éden, quando ele peca, o Senhor Deus vai atrás dele: Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse onde Adão estivesse. E pergunta: Adão, você comeu do fruto que eu disse que para não comer? Como se Deus não soubesse que ele tinha comido. Mas ele queria que Adão falasse. Então aqui é a mesma coisa, é mostrando a soberania de Deus sobre esse ser criado, que Deus tem controle sobre a vida dele. Então ele fala: olha, quer saber de onde eu venho? De rodear a terra e de passear por ela. No primeiro teste, o Senhor Deus disse: você viu lá o meu servo Jó, né? Quantas vezes ele se livrou das suas astutas ciladas. E aí então vem o primeiro teste. E agora o segundo, a mesma coisa. Depois do primeiro teste, o Senhor Deus disse para Satanás: você está vindo de rodear a terra? Olha o versículo 3 aí comigo. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso aqui também nós vimos semana passada, é o mesmo que está no capítulo 1, versículo 8. O Senhor Deus está apresentando para Satanás Jó, que na terra não tem ninguém semelhante a ele. Ele não é só o maior no Oriente, na terra ele não é maior. Já Satanás, que você rodeia e passeia pela terra, você observou lá o meu servo Jó, e você chegou à conclusão de que não há ninguém igual a ele. E aí agora, meus irmãos, no versículo de número 3, nós temos uma informação que é intrigante. Diz assim: esse é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora ele traz uma informação que não tinha antes. Diz assim, Deus falando sobre Jó: ele conserva a sua integridade. Jó, mantenha a sua integridade. Agora a palavra vai ser direcionada a Satanás. Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. É aqui que eu queria chegar com vocês, meus irmãos. Ele conserva a sua integridade. Guarda essa palavra aí. É Deus que está dizendo de Jó. Uma coisa é o homem falar da nossa integridade, outra coisa é Deus falar.
E é Deus que está dizendo, e está dizendo para Satanás, não para Jó. Você observou o meu servo Jó? Depois do primeiro teste, você percebeu que ele conserva, preserva a sua integridade? Embora, se não tivesse essa perícope aqui, meus irmãos, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Preste atenção no detalhe, meus irmãos. O Senhor Deus é que mostrou quem era esse homem. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Integridade é algo intrínseco, é foro íntimo. Ninguém consegue medir a integridade de ninguém. Só Deus. Por isso é que Deus está dizendo, ele é íntegro. Retidão a gente pode até medir, percebendo o comportamento das pessoas, se ela é uma pessoa reta ou não. Temente a Deus é o princípio da sabedoria. Se desviar do mal é não aceitar as propostas de Satanás, de saber que nós vivemos num mundo marcado por esse ser que age de uma maneira que ele tem limites de atuação. E aí compete cada um de nós não darmos lugar para ele. Mas agora, meus irmãos, o Senhor Deus está dizendo para Satanás, você, Satanás, sugeriu que nenhum na terra me serve, perdendo o que a pessoa conquistou, ainda que fui eu mesmo que dei. Jó passou no primeiro teste, por assim dizer, porque perdeu os seus bens, seus filhos, vocês lembram disso? Servos, e aí Jó mantém íntegro, ele conserva a sua integridade. Só que tem um problema na nossa visão aqui, não no texto, tá bom? A informação é que o Senhor Deus diz assim para Satanás, embora me incitasses contra ele. Então agora nós temos uma informação que nos assusta. Esse Deus que é soberano, criador de todas as coisas, pode se sentir incitado pela sua criação, e especialmente uma criação caída por causa da sua rebelião, e eu estou falando de Satanás. Será que Deus se permite ser incitado? Isso é possível, meus irmãos? Se é, nós teremos problemas aqui. Mas ainda tem mais. Diz que incitou o próprio Deus a fazer o que fez com Jó, porque nós sabemos o que é que fez, para o consumir. Então agora nós temos a informação de que tudo aquilo que aconteceu com Jó, na semana passada, fazendo a exposição aqui, a gente ainda citou para vocês, meus irmãos, quem é que está por detrás? Quem é que saiu da presença do Senhor Deus para poder realizar tudo aquilo? Aí todos nós, Satanás. Foi Satanás que incitou lá os bandos dos sabeus, dos caldeus, para ir lá na região de Uz para acabar com o que Jó tinha. Aquele fogo que caiu do céu, que diz lá que é o fogo de Deus. E a gente fica pensando, será que o Senhor Deus pode receber uma incitação de Satanás para descer fogo do céu? E aquele vento que bateu naquela casa, quem é que estava por detrás disso tudo, meus irmãos? Agora nós temos a informação. Deus, não é isso? Embora me incitaste contra ele para o consumir. E aí a última informação, que é mais triste ainda, embora sem causa. Não tinha motivo. Meus irmãos, isso aqui é assustador para nós. Senhor Deus, se não havia motivo nenhum para fazer o que fez com Jó, por que é que fez? Uma incitação de Satanás? Quem é esse ser que incita o Senhor para fazer algo com um servo do Senhor que não tem motivo nenhum para o Senhor fazer? Por quê? É aqui que os críticos vão dizer que esse Deus é um Deus muito perverso. Jó estava numa boa, temendo a Deus, servindo a Ele alegremente, sem motivo nenhum, o Senhor Deus vai lá e faz tudo isso com ele por incitação de Satanás. Meus irmãos, eu vou responder para vocês que não é possível Satanás incitar a Deus para que ele faça algo.
Não é. Tiago, capítulo 1, versículo 3, porque a palavra incitar, se você fizer uma busca aí, é persuadir, tentar. Tiago, capítulo 1, versículo 3, quando o Tiago vai falar da nossa natureza caída, sobre as tentações que nos sobrevêm, é 13, por gentileza. Tiago 1, 13. Ah, tá, travou. Então, se você quiser, 1, 13. 13, exatamente. Está lá. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal maligno, e Ele mesmo a ninguém tenta. Entenderam, meus irmãos? É um mistério do que aconteceu no céu. Deus não pode ser tentado por ninguém, nem Ele tenta ninguém. Então, o que é que aconteceu no céu acerca da vida de Jó? Meus irmãos, se o texto nos informa, e é Deus que está falando, o narrador nos informa aqui que Deus disse que Satanás incitou a ele para realizar tudo aquilo, ainda que fosse sem causa. Vocês já tinham deparado com este drama no texto aqui, ou quando leram passaram por cima? Ou não buscaram entendimento do porquê isso daqui, meus irmãos? Então, foi Deus quem consumiu as posses do seu servo Jó. Foi Deus que estava por detrás daquele vento que derrubou a casa e matou os 10 filhos de Jó. Se não tinha motivo, meus irmãos, para Deus fazer isso, vem a pergunta: por que Deus aceitou testar o seu servo Jó? Porque o texto diz que era sem, não é isso daí que está no versículo de número 3, no finalzinho? Sem causa. Se tivesse uma causa, estava a justificativa aí. Eu vou tentar responder da seguinte maneira, meus irmãos. O Senhor Deus está dizendo assim, mas eu não quero que você coloque a mão nele. Você não vai colocar a mão nele, talvez para não fugir do controle da situação. Eu não tenho outra maneira de entender isso, as palavras que foram ditas aqui. Meus irmãos, parece-nos que Satanás, isso que na nossa interpretação, tá bom? Parece-nos que Satanás dava as sugestões a Deus, e o Senhor Deus acolhia aquelas sugestões com a finalidade de testar a motivação do seu servo Jó. É como se Satanás dissesse assim, olha, eu então sugiro que o Senhor incite os caldeus, que incite os sabeus para irem lá destruir as propriedades de Jó. Eu sugiro que o Senhor mande um fogo do céu. Eu sugiro que o Senhor mande um vento lá na casa onde os meninos estão lá celebrando a festa de aniversário deles. É o que dá-nos a entender, meus irmãos, de tudo o que aconteceu. Com isso, escuta aqui, meus irmãos, porque eu sei que está gravando.
não estamos afirmando que o nosso Deus pode ser tentado pelo mal. Eu acabei de mostrar para vocês um texto que diz que Deus não pode ser tentado. Então, na soberania de Deus, Ele se deixa permitir com um propósito maior, que muitas vezes é misterioso para nós. Ok? Esse versículo aqui é o mais intrigante quando eu estava estudando o livro de Jó. Mais intrigante, porque eu remoí ele todo aqui para tentar chegar a uma conclusão do que é que o Senhor Deus quis dizer que Satanás incitou a ele. E aí olha o versículo de número 4 agora, então, a resposta de Satanás. Jó capítulo 2, versículo 4. Guarda aí as indagações e depois você pode fazer no finalzinho, tá bom? Capítulo 2, versículo 4. Está dito assim: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Pele por pele? Que é isso, Satanás? Vocês prestaram atenção que Satanás agora acusa Jó de escolher ficar só com a pele dele, com a sua própria vida, para se salvar. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: o Senhor está dizendo que Jó conserva a sua integridade? Sabe por que ele conserva a integridade? Porque ele tem vida, ele tem saúde. Em outras palavras, Satanás significa acusador mesmo. Satanás acusando Jó, dizendo: Jó não se importava com a sua família, ainda que a gente viu no texto que ele se importava sim. Mas Satanás, você sabe qual é a índole de Satanás. Tudo que aconteceu com ele ainda está bem, ele mantém a integridade porque ele tem saúde, ele está de pé, ele tem vida, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Meus irmãos, essa foi a resposta de Satanás, diante daquela palavra do Senhor Deus para ele, dizendo: você me incitou a fazer o que eu fiz com Jó, ainda que sem causa, mas olha lá, ele mantém-se íntegro. Ele é íntegro porque ele tem vida, ele tem saúde, ele tem pele. A pele aqui é o seu porte físico. E olha a resposta, a proposta, meus irmãos. É aqui que o nosso coração começa a intrigar mais ainda. E olha a proposta de Deus agora para Satanás. Na verdade, é a proposta de Satanás, né? O versículo 5 diz assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esta é a proposta. Jó respondeu a pergunta de Deus, que perguntou se viu lá o servo Jó. Vi. Ele é íntegro, porque ele tem pele, ele tem carne, tem osso. Toca-lhe nisso para ver só se ele não blasfema. Meus irmãos, por que é que Satanás falou isso? Sim, minha irmã, Willer, a nossa irmã Efigênia, por gentileza. E acho que descarregou lá, né? Tá. Não, pode falar que eu repito aqui. Isso. Foi a mesma coisa. A pergunta que a nossa irmã está colocando, a colocação dela é que Satanás não está pedindo para ele mesmo tocar. Foi isso que foi feito no primeiro teste. Ele fez essa mesma sugestão. Olha, ele tem muita coisa, então toca no que ele tem para ver se ele não blasfema. Aí o Senhor Deus disse: vai, tudo que ele tem está nas tuas mãos, tudo que ele tem. Agora aqui a mesma coisa, isso mostrando, minha irmã Efigênia, que a incitação de Satanás a Deus não prevalece na sua totalidade. Você viu? Toca o Senhor nele, toca você nele para ver se ele não blasfema na tua cara. É interessante que eu vou tentar responder para vocês por que é que Satanás disse pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Vocês lembram no versículo 4? Por que é que Satanás falou isso? A sugestão de tocar na pele. Possivelmente, preste atenção no detalhe, meus irmãos, só Deus sonda a nossa mente.
Ele sabe do que a gente pensa antes da palavra sair na boca. Satanás não. Satanás, ainda que ele possa tentar entender o que a gente está pensando, mas ele não consegue, ele não é onisciente. Mas se falar, ele pega o que nós falamos. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque Satanás é especialista em usar as nossas palavras contra nós mesmos. Pode até verbalizar, mas com sabedoria, porque nós temos que falar. Para mim, Satanás está pegando as palavras de Jó. Você lembra de que lá no versículo de número 21 do capítulo 1, olha o que foi dito, Jó 1, 21. Depois de tudo aquilo que aconteceu com Jó, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Prestaram atenção? Diante da calamidade que Jó sofreu, Jó disse: olha, eu não tinha nada, eu não tinha filhos, eu não tinha propriedade, eu não tinha nada, foi assim que eu vi o mundo, e eu ainda tenho a minha vida. Satanás pegou aquilo, na hora que o Senhor Deus questionou ele, falou assim: é claro, ele tem vida, não foi ele que disse que nu veio e nu voltará? Ele está de pé, então pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Pegou exatamente no ponto em que Jó afirmou que não ia blasfemar contra o Senhor Deus, porque não foi isso que ele disse no versículo 21? O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Todos nós pegamos esse versículo aí para dizer, está vendo? Meus irmãos, cuidado, porque Satanás está por detrás ouvindo tudo. Sim, meu irmão Paulo, pode falar. Tem microfone, está lá? Vai lá, fala lá. Só no microfone, Paulo, meu irmão. Sim. Ah, sim, muito bem. A pergunta do Paulo: se Satanás é o nosso acusador, como é que ele pode nos acusar se já fomos justificados em Cristo? Você está usando o texto de Paulo, né? Já nenhuma condenação, já nenhuma acusação há. A acusação de Satanás é uma acusação de condenação. Ele não pode nos acusar mesmo, mas o significado da palavra Satanás é acusador, ele não perdeu essa essência. Só que aqueles, Paulo, que estão em Cristo, as acusações de Satanás já não prevalecem mais. Ele vai acusar aqueles que estão debaixo do domínio dele. Na verdade, ele nem precisa acusar, porque já estão debaixo do domínio dele. Mas lembrando que ele é o pai da mentira, ele é um ser maligno. A essência dele continua, mas louvado seja a obra de Cristo que nos justificou. Já nenhuma condenação há e nenhuma acusação. Você está correto disso. Mas isso não significa que ele não continue a acusar. Agora, uma coisa, Paulo, tem que ficar bem claro. O fato de nós já sermos justificados e nenhuma condenação ou acusação há, não nos dá a liberdade de viver de qualquer maneira, porque senão nós vamos dar legalidade a Satanás de nos acusar como motivo. Exatamente, deu para entender? Então é vigilância total o tempo todo, porque senão Satanás terá legalidade naquela acusação que faz sobre nós. Mas já não há acusação de condenação, porque uma vez salvo, estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus. Ninguém nos arrebatará das mãos, nem Satanás. Ele nem pode nos tocar. Deixa eu continuar aqui, meus irmãos, rapidinho. Vamos lá. Onde eu estava mesmo? Voltando aí. Nu saí e nu eu voltarei. Então você tem pele, né, Jó? Então tá bom. Vamos lá, meus irmãos, para a execução do teste. Que tristeza. Não precisava disso daqui, meus irmãos. A execução do primeiro teste já foi terrível para Jó, para a esposa dele. E agora, Jó passou no teste. Já estava bom, nem precisava o primeiro. Mas agora vai vir o segundo, pior ainda, meus irmãos. O nosso irmão Eduardo levantou a mão ali. Sim, meu irmão Eduardo. Microfone lá. Ô pastor. Sim. Em Coríntios 10, 13, diz que... Só um minutinho. 1 Coríntios 10, 13. É isso? Isso. Sim, pode falar.
diz que Deus não dá provação que nós não possamos suportar. Isso é verdade. Pois é, exatamente, está lá. Não vos sobreveio tentação. Na verdade, meu irmão Eduardo, é tentação. Provação vem acima das nossas forças. Paulo disse isso. Nós passamos por provação acima das nossas forças a ponto de desesperarmos. Mas tentação não. A tentação, ela vem numa medida que o Senhor Deus sabe que podemos suportar. Mas lembrando que não é Deus que tenta ninguém. A tentação vem de quem, meus irmãos? Quem é o tentador? Ok, muito obrigado aí pela contribuição, meu irmão Eduardo. Vamos lá, Jó capítulo 2, versículo 6. A execução do teste, meus irmãos, que drama, que drama. Está aí o versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Vocês lembram do primeiro teste, o que é que o Senhor Deus havia dito? Capítulo 1, versículo 12. Está dito assim, isso. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Só que agora mudou. Capítulo 2, versículo 6, o Senhor Deus diz assim: eis que ele, o próprio Jó, está nas tuas mãos. Já que você disse, Satanás, que pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida, então ele está nas tuas mãos. Por isso que agora o segundo teste, meus irmãos, a aflição vai ser na vida de Jó, não em o que Jó tem. O que Jó tinha foi o primeiro teste. O segundo teste é na vida dele. Meus irmãos, um teste mais violento do que o primeiro. É aqui que a nossa cabeça entra em crise. Deus não disse o que era para Satanás fazer. O que Satanás iria fazer? Deus não disse. E nem Satanás disse o que iria fazer com Jó. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no detalhe ali? Feriu a Jó de tumores malignos. Se fosse de tumores, já seria algo horrível. Mas quando o narrador nos mostra o que aconteceu com Jó, tumores malignos, o narrador quer nos mostrar a situação de Jó. A situação de Jó aqui, meus irmãos, não era de uma enfermidade qualquer, era uma enfermidade em estado terminal, tumores malignos, mostrando que Jó estava prestes a morrer. Tanto é que no versículo 8, Jó sentou nas cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Daqui a pouco eu explico este versículo. Meus irmãos, aqui, como eu disse para vocês, o teste foi pior do que o primeiro. Atingiu a vida de Jó. Agora Jó está sendo abalado severamente. E eu volto à pergunta: incitação de Satanás a Deus sem causa nenhuma. É o que o texto nos informa. O capítulo 16, versículo 16, vamos chegar lá. Deixa eu só tentar mostrar para vocês como é que ficou o quadro de Jó. 16. Isso é palavras de Jó. O meu rosto está todo afogueado. Sabe essa linguagem? É como ele estava sentindo que o rosto dele estava em chamas de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Eu gosto dessa expressão, sombra da morte. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vocês sabem o que significa essa expressão, sombra da morte? Sombra da morte não significa necessariamente a morte, é a sombra, isso, é mais ou menos assim. Tem a BR-381 aqui. Se você for andar
na beira da avenida fazendo uma caminhada, vocês sabem as carretas que passam ali, né? Carregando minério e tudo mais. Dependendo da luz do sol, e se você estiver na beira da estrada e a carreta passar, você vai ver que a carreta vai passar e a sombra da carreta passa em cima de você. Você sente até o vapor. Mas não aconteceu nada com você, aconteceu? Por quê? Porque foi a sombra daquela carreta. Mas e se a carreta te pegasse? O que sobraria? Deu para vocês entenderem? Sombra não é a morte ainda, meus irmãos. Isso é significativo. O nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vida. A morte para nós é como uma sombra. Ela atinge na sua limitação, nada mais do que isso. Isso acontece ao vivo. Também. Não. Eu falei. Som. Ei. Vai melhorar, vamos lá. Meus irmãos, o versículo de sepultar 10, eu fico imaginando a dor de Jó e desta mulher, a fragilidade dela.
Agora é a mulher que está dizendo: Jó, você ainda vai conservar a tua integridade? A pergunta que nós podemos fazer para ela é: como você identifica a integridade do seu marido? Se eu estou afirmando aqui para você que integridade é algo intrínseco, é foro íntimo, é coisa pessoal, só Deus sabe se eu sou íntegro ou não. O que é que essa mulher está falando aqui, meus irmãos? Como que ela chegou a essa conclusão? Quem é no texto que está querendo que Jó blasfema na cara de Deus? A quem Deus falou na cara? Versículo de número, olha aí comigo, o versículo de número 3 do capítulo 2. No finalzinho lá. Isso aí é Deus falando. Olha lá. Perguntou, o Senhor a Satanás: você observou meu servo Jó, porque ninguém há na terra? E lá no final diz: ele conserva a sua integridade. Foi Deus que disse para Satanás. Agora, como que essa mulher vai falar exatamente isso para Jó? Só há uma resposta, meus irmãos: essa mulher está sendo influenciada por Satanás. Talvez Satanás pegou a parte mais fragilizada dessa mulher, sofrendo, vendo agora o seu marido sofrer, e instiga essa mulher a falar exatamente aquilo que Deus disse que Jó era: íntegro. Será que essa mulher pensou que se Jó amaldiçoasse... Volta lá para o versículo 9, por gentileza. Se Jó amaldiçoasse a Deus, Jó iria morrer? Será que ela imaginou que se Jó amaldiçoasse a Deus, Deus iria matar a Jó? Porque ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. Sim, meu querido irmão Marcos. Satanás não poupa os filhos, nem os bens, nem os servos, nem os animais, mas poupou sua esposa. Tem algum propósito nisso para chegar nesse momento? Analisando o texto, a gente ficou pensando nisso, meu querido Marcos. A pergunta do nosso irmão é se Satanás poupou a mulher de Jó. Pelo que eu estou analisando aqui, não poupou coisa nenhuma, ele só foi estrategista. Lembrando que nós estamos aqui num teste que é o próprio Senhor Deus que está realizando. Eu não tenho nenhuma informação no texto de que há algum indício de atingir a mulher de Jó. Não sei. Na nossa especulação, apenas especulação, pode ser que o Senhor Deus, Satanás sugeriu também pegar ela, e o Senhor Deus deve ter dito: não, ela não. Não sei. Só que agora aqui, ela está sendo, na nossa interpretação, usada por Satanás. Meus irmãos, isso é muito natural no bom sentido, humanamente falando. Entenda o que eu estou dizendo. Satanás é um ser que ele sabe que para com os filhos de Deus, ele não pode possuir, o diabo não pode nos tocar. Carta de 1 João 2 nos diz isso com muita propriedade, capítulo 2. Ele não pode nos tocar, mas ele pode nos influenciar, meus irmãos. Ele pode nos incitar. Ele incitou Davi a fazer o censo na nação de Israel. Ele incitou o apóstolo Pedro a tentar desviar o Senhor Jesus do caminho da cruz. Vocês lembram disso? O Senhor Jesus virou na cara de Pedro e diz: arreta-te, Satanás. Então, para mim aqui, essa mulher, diferente de muitos pregadores que acabam com a reputação dessa mulher, dizendo que essa mulher não é uma mulher que amava Jó, não era uma mulher que estava junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que ela aqui está querendo Jó morrer para ela poder ainda ficar com os restinhos de bens que resta e ter um novo relacionamento. Nada disso, meus irmãos. Para mim, o narrador apresenta aqui esta mulher, mostrando que quem é que está por detrás das palavras desta mulher. Tanto é que olha o versículo de número 10, a resposta que Jó dá a esta mulher. É o versículo 10 mesmo? Isso. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Meus irmãos, olha a resposta de Jó, que está com tumores malignos, raspando a pele, possivelmente com os cacos, ouvindo da mulher influenciada por Satanás a blasfemar contra Deus, porque era isso que Satanás queria, para provar para Deus. Jó não vai aguentar, porque o homem, tudo que ele tem, ele dará pela sua vida. Se ele ficar doente, ele blasfema, ele vai blasfemar, e usou a mulher. E no nosso entendimento, Jó identificava essa mulher, meus irmãos, como uma mulher normal, uma mulher que falava normalmente as coisas, entendia a vida. Só que agora Jó disse: você fala como uma doida, isso não é da sua índole, você não é assim, querida. O que é que está acontecendo com você? Lembrando que Jó não sabe de nada do que está acontecendo com ele, que há uma incitação de Satanás a Deus para aquilo tudo acontecer com ele. Jó não sabe de nada disso, nós sabemos porque o texto nos informa agora. Então Jó não disse nada sobre, você está falando como uma doida porque você está sendo conduzida por Satanás. Não está isso no texto, porque Jó não sabia de nada disso. Na verdade, o que Jó sabia é que tudo vem de Deus, tudo. Tanto é, não é isso que ele diz? Temos recebido o bem de Deus, saúde, prosperidade, família, tudo que somos aqui não vem de Deus, minha querida? E possivelmente ela iria responder: sim, meu bem. Pois bem, este mesmo Deus que nos dá o bem, agora vem uma informação assustadora: o problema do mal na humanidade. Se você quer saber de onde procede o mal, a resposta está aí na boca de Jó. Lembre que é Jó que está falando, é Jó que disse: não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou Jó nos seus lábios. Meus irmãos, que coisa! Essa é a convicção de Jó. O mal também procede de Deus. Então você quer uma resposta? Porque coisas ruins acontecem com a gente? A resposta está aí: Deus. Sim, minha irmã Lorena. O mal aí está na questão da maldade, né? Mal com U, né? É, isso, eu vou explicar agora. Isaías 45, versículo 7, por gentileza. Essa pergunta aí, colocação da Lorena, é muito importante. Jó 45, 7 diz: é Deus que está falando. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, mal com L. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então a pergunta que fica é: será que Jó está certo? Porque é Jó que disse que o mal também procede de Deus. Meus irmãos, nós podemos aqui compartilhar com o mal que vem da parte de Deus? No caso de Jó, sim. Estamos vendo que todo este mal provém de Deus. Mal de teste, de castigo, de disciplina, não mal moral, porque há uma diferença do mal com L e mal com U. Tanto é que o texto nos mostra o mal com L. Sim, meus irmãos, o que nos assusta é que não havia motivos para isso. Então Deus não está castigando Jó por nenhuma falta, por nenhum pecado. Quem vai dizer isso serão aqueles amigos da onça de Jó que vão chegar daqui a pouquinho, que para mim não é amigo coisa nenhuma, mas vamos trabalhar esse texto. Então o versículo 10 nos mostra um Jó confiante, passando por tudo isso. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não blasfemou. Se era isso que Satanás queria, se foi isso que Satanás disse para Deus, ainda que Satanás usou a mulher de Jó. Aliás, meus irmãos, tinha que usar a mulher mesmo, porque os filhos estavam todos mortos. Só restava a mulher, era mais próxima. Lembrando que Jó tinha parentes, tinha irmãos, irmãs, amigos bons,
mas me parece que nessa situação de Jó aqui, todo mundo se afastou de Jó, todos. A única que não se afastou de Jó foi a mulher dele. Você quer uma prova disso? Me parece que lá em Jó 19, deixa eu ver esse texto aqui, isso, 19, 17, está dito assim, isso aqui é Jó dizendo que a mulher dele disse: o meu hálito é intolerável à minha mulher. Bom, se Jó está dizendo que ele ouviu da mulher que o hálito dele está intolerável, isso só há uma maneira de entender, que essa mulher está ao lado dele, porque você só consegue sentir o hálito intolerável de alguém estando perto. Então esta mulher não abandonou Jó, ela está lá com ele, só que por um momento ela foi usada por Satanás. Isso nos assusta, meus irmãos. E aí, Paulo, aquela pergunta sua se faz pertinente, porque ainda que nós temos a confiança de que Deus é por nós, e é mesmo, isso não significa que eu devo baixar a minha guarda e não me revestir de toda a armadura de Deus, porque esse ser maligno não joga leve. Ele pode usar o marido, ele pode usar a esposa e ele pode usar os filhos. Por isso que de vez em quando, marido, você tem que ter discernimento de saber quando a esposa está falando com sabedoria, quando ela está te aconselhando alguma coisa que é para honrar a Deus, porque se não for, você diga para ela: oh, querida, falas como uma qualquer doida. E vice-versa, o marido também pode, a esposa pode falar também para o marido. Porque, meus irmãos, a gente tem que vigiar, porque esse ser, ainda que agora ele está limitado, ele está acorrentado, ele está preso, mas ainda tem poder de fogo, porque senão Paulo não iria nos orientar de nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentar esse ser, juntamente com as suas hostes. Qual é a lição que nós podemos tirar disso tudo? Meus irmãos, eu estava aqui ansioso, uma ansiedade santa, né, de continuar o texto aqui sobre os amigos de Jó que vai chegar. Então só uma palhinha para a semana que vem. Diante deste quadro tenebroso de Jó, 3 amigos vindo de regiões diferentes, cada um deles, chegam e ficam perplexos com a situação de Jó. Entra em prantos, começa a chorar, senta também na cinza, no chão, junto com Jó, e silencia por 7 dias, não falam nada. O que nos assusta é que, passado esses 7 dias, Jó vai se levantar para falar, mas não agora dizendo: bendito seja o Senhor. Talvez Jó está chegando naquele ponto nevrálgico que Satanás queria. Capítulo 3, versículo 1, olha aí. 3:1. Depois disto, passou Jó a falar, depois disso do silêncio, nós vamos chegar lá. E amaldiçoou o seu dia natalício. Nós vamos tentar entender o que é que aconteceu naqueles 7 dias de silêncio. O que é que houve com Jó, que Jó mudou repentinamente? Já não é mais aquele Jó que disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Recebemos o bem, recebemos o mal. Agora Jó vai começar a praguejar. Agora Jó vai começar... Vai vir o terceiro teste, meus irmãos, na vida de Jó. Vocês devem lembrar, Jeremias capítulo 2, e a hora estourou lá. Só lembrando vocês aqui sobre amaldiçoar o dia natalício. Vocês lembram de Jeremias 24, 14? Olha aí. Último texto aqui. Jeremias 20, versículo 14 e versículo 15. Isso aqui é o profeta Jeremias, meus irmãos. Vocês conhecem a história desse profeta, o profeta que Deus levantou para profetizar dentro da nação de Israel. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Versículo 15, olha só. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. O que é que aconteceu com Jeremias para ele amaldiçoar o dia que nasceu? Nós vamos ver no próximo estudo o que é que aconteceu com Jó, diante da chegada dos amigos, muito amigos, que
para mim não é amigo coisa nenhuma. Meus irmãos, eu sei que o tempo estourou aqui, mas a lição que fica para nós é: vigie. Tenta ter uma visão correta de quem Deus é, o Deus que você serve, o tamanho dele, a ação desse Deus que controla todas as coisas, inclusive as ações malignas de Satanás. Nada foge do controle de Deus, nada, nem a morte. O nosso Deus é Senhor de todas as coisas, mas Ele é Deus de vivos. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos encerrar aqui a transmissão e depois, no particular, aí, se alguém tiver algum questionamento, a gente pode sentar e conversar com os irmãos, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.